somando aí os recursos para o aprendizado, né? Tá certo. Então, boa noite aí a todas e todos que um dia nos verão, né? Nós vamos, então, dar uma aula aqui da disciplina UP 400, projetos em saneamento sustentável, e eu sou o professor Paulo Vieira, e nós vamos, então, trabalhar uma dinâmica aqui da disciplina, pessoal, da seguinte forma hoje, né? O tema é essa questão do projeto, né? Os elementos para a concepção de projeto de saneamento sustentável, né? E aí, de forma assíncrona, na aula de terça-feira, né? Na terça-feira, nós abordamos um pouco, através do vídeo lá, né? Os conteúdos sobre uma premissa importante aqui da disciplina. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui também hoje, que é a sustentabilidade predial, né? Que é o nicho que nós vamos estar trabalhando, né? O local de trabalho que tem como propósito aí contribuir para o urbanismo local, né? Para o urbanismo ali, para a cidade como um todo. A estratégia é atuar ali para ter um resultado mais amplo. Então, aí na sequência a gente vai falar num outro ponto, né, que é mais específico para a aula aqui de hoje, que são alguns elementos de fato, né, o conteúdo em si do projeto de saneamento sustentável, ou seja, a estratégia para montarmos aí esse projeto, que é o grande objetivo aqui da disciplina, né? Trabalhar as técnicas em saneamento sustentável, como essa alternativa, né, do sistema convencional que a gente tem de saneamento, e aí, né, o aprendizado sendo, então, construído, né, aqui na disciplina através desse projeto, né? Então, na medida que a gente for desenvolvendo aqui a disciplina, nós vamos apresentar algumas técnicas, e aí, de forma conceitual, né, tentando exemplificar e tudo mais, e vocês, então, vão absorver isso aí para montar o projeto, tá? Então, fica dada a largada do projeto, né, de vocês agora, vamos dizer assim, né? No entanto, nós tivemos duas premissas muito importantes para compreendermos em que ambiente, em que espectro aí, né, do urbanismo, da cidade, nós estamos tratando, né? Então, nós falamos um pouco sobre um ponto, né, dessas duas premissas aí, que é o saneamento, né, as condições de saneamento, como um todo, e o outro que é da sustentabilidade predial. Então, são essas duas premissas aí. Sobre saneamento, a gente já falou bastante, a professora Tamara também apresentou para vocês aí bastante informação, então eu queria destacar agora aqui sobre essa questão da sustentabilidade predial. E aí, para tornar de forma mais objetiva, né, essa informação que foi apresentada para vocês, no formato lá daquele vídeo, né, apresentando alguns conceitos aí, lembrando que dentro do curso de engenharia urbana, tem lá disciplinas muito relacionadas a essa área, não especificamente a edificações, mas ao aspecto construtivo, né, que naturalmente entra nessa questão também, desses propósitos aí de termos, né, elementos construtivos para termos ambientes, né, dentro dessa área urbana, dessa cidade, mais viável do ponto de vista técnico, ambiental, social e econômico. Isso, então, no final das contas, é sustentável, que é o que a gente busca, de fato, para as nossas cidades, né? Buscar essa sustentabilidade, né, em todos esses aspectos. E um aspecto só, quando a gente vai buscar, a gente acaba fracassando nele e nos outros, né, muitas vezes, né? Então, se a gente buscasse
o desenvolvimento econômico a todo custo, a gente tem vários exemplos aí de impactos ambientais e também de impactos sociais muito graves na sociedade, né? Então, não podemos ir, né, afoito atrás de um vetor desses, né, por exemplo, econômico, ou mesmo, né, a todo custo, né, desenvolver a questão social. Isso que é quase uma utopia, né, nas condições que a gente vive. E também voltar a todo custo a melhorar as condições ambientais. Infelizmente, isso a gente não vê, né, eu pelo menos desconheço, né, da forma de desenvolvimento urbano, de cidade e tal, pelo menos no Brasil, e algumas cidades que eu já passei no exterior. Então, geralmente, esses dois aí, né, não são tão prestigiados ou mal prestigiados, na maior parte das vezes, quando comparados aí o vetor do desenvolvimento econômico. Tá? Então, assim, para a gente abordar, né, esse conteúdo da aula síncrona da terça-feira, que falou desse conceito de sustentabilidade predial, né, ele é um ponto-chave aqui da disciplina, porque ali, nessa condição local, é que a gente vai empreender, né, uma estratégia que, né, ela, de forma coletiva, espera-se trazer um resultado positivo, né, para a cidade, porque a cidade não é uma coisa individual, né, não é somente obra de infraestrutura. A gente tem que lembrar que, né, não é a infraestrutura que vive na cidade, são as pessoas que vivem nas cidades. E vivem aonde as pessoas? Não vivem na rua. A gente, né, tem que usar os espaços públicos, agora nós estamos restritos com a pandemia e tudo mais, né? Mas a gente usa, basicamente, são as edificações. Então, a cidade está sendo ali, né, dinamizada muito nesses ambientes, seja para deslocar para eles ou mesmo, né, para funcionar todas as atividades, né? Então, é uma estratégia urbanística, eu já contei para vocês, né, porque a gente pensou nisso, né, tendo em vista a falta, inclusive, de recursos, né, para poder investir em infraestrutura. A gente então tem que melhorar a forma que a gente usa esses serviços, então é uma estratégia. E a outra estratégia urbanística é do ponto de vista de levar, né, aí não seria basicamente um serviço, porque a gente não tá levando através de uma infraestrutura, né, basicamente, né, mas a gente oportunizar, a gente atender uma demanda social de uma determinada localidade que não tem a infraestrutura, nem por isso a gente pode renegar aí o direito de ter água, o direito de ter a questão do seu resíduo bem equacionado, o direito de gerir bem os seus resíduos líquidos, né, as águas residuárias. Então, a gente também tem que trabalhar nessa linha, tá? E aí, gente, para poder, talvez, explicar um pouco essa atividade que eu pedi para vocês fazerem, né, para sintetizar aí, de fato, aquele conceito, né, de sustentabilidade predial, e ali dentro eu espero que vocês tenham se sensibilizado que boa parte desse conceito de sustentabilidade predial tem o saneamento, né? Tem vários elementos do saneamento. Ele, nesse conceito clássico, né, de sustentabilidade predial, não é falado ali, olha, um vetor é o saneamento, não, ele distribui, né, os elementos de saneamento ali dentro. Ele fala da água, ele fala do resíduo, né, essas funções da edificação sustentável, né, ela tem que pensar no uso eficiente da água, uso alternativo da água, reduzir os impactos pelo uso da água. Então, essas três funções, eu estou falando especificamente da água, ela vale para todas as outras ações que a gente vai empreender na edificação. Então, primeiro, olha, usar de forma eficiente o recurso, seja lá qual for que chegou na edificação,
né? E a gente está falando de, no caso aí, recurso que seria um serviço público, né? Serviço de água, serviço de esgoto, serviço de coleta de lixo, de drenagem e tal, né? Então, usar a edificação, ela tem que ser pensada para ela, né, usar de forma eficiente esses recursos, tá? Usar recursos renováveis, né? Então, desde a água, né? Por exemplo, o aproveitamento de água de chuva, fazer o reuso, também pode entender dessa forma, né? Usar, por exemplo, energia, né? Que é um outro vetor aí da sustentabilidade predial, né? E outra função que é reduzir impacto, né, gente? Então, em função dessas características, dessas 3 características que eu entendo que são as mais relevantes, né, aquelas que mais definem essa sustentabilidade predial, o que seria uma edificação sustentável, uma casa sustentável, um prédio sustentável, né? Um estádio sustentável, né? Seria, no meu ver, a partir dessas 3 funções ou dessas 3 características, né? Usar aí de forma eficiente os recursos, né? Inclusive, uma questão aqui que envolve também é os materiais para construir a própria edificação, né? Que é o que eu falei que vocês vão ver lá na disciplina de técnicas construtivas e tal. Então, ajuda mais ainda vocês a complementar esse xadrez aí, né, da sustentabilidade predial. Mas voltando, então, para os 3 funções. Então, era para montar um diagrama onde você, dessas 3 características ou funções, extraísse ali, né, extraísse ali, peraí só um minutinho. Os gatos estão entrando ali, ó. Olha lá. Gente, desculpa, tem uns gatinhos invadindo aqui em casa. Cada dia uma coisa. Outro dia foi um morcego. Eu estava dando uma aula, entrou um morcego e voando em cima de mim. Vocês vão ver isso numa aula aí. E agora é o gato que entrou por debaixo da mesa ali e o gatinho não quer sair de jeito nenhum. Perdido. Olha lá, entrou outro. Mas então, enquanto o pessoal vai tentando capturar, olha lá, ó, ele está na porta, toca ele. Sua casa está bem frequentada, Paulo. O problema é que a gente não estava preparado para esses ser humaninho, esses convidados. A gente tem que, né, nos preparar para ele. Mas vamos lá, tá? Qualquer coisa eu falo com vocês aí se precisar de parar. Então, gente, baseado, né, nessas funções, nessas características, essas 3 aí, né, elas vão, então, remeter a diversas, vamos dizer assim, categorias de ações aí que vão, né, na linha de energia renovável, que vai na linha de eficiência energética, né? Então, usar, por exemplo, uma lâmpada mais eficiente, usar equipamentos mais eficientes, usar, por exemplo, um equipamento que a gente vai falar aqui, uma técnica, uma solução. Olha lá, ele saiu. Escondeu de novo. Usar uma técnica, por exemplo, que a gente vai trabalhar aqui, né, no âmbito da questão da água pluvial, né, melhorar a gestão da água pluvial, que é, por exemplo, a cobertura verde, ela tem várias funções. Uma função vai ser, né, de contribuir, por exemplo, para essa linha de ação aí, ou essa categoria, né? São várias categorias de ações que a gente tem. O outro entrando, que seria
que seria, então, por exemplo, a eficiência energética, não, desculpa, que seria o telhado verde, né, a cobertura verde, né, tem várias funções aí. Então, ele entra nessa questão da eficiência energética, né, o uso de energia renovável, energia solar, onde é possível energia eólica, por exemplo, energia, por exemplo, que vem de um método de compostagem, né, da geração do gás ali, né, da decomposição. Então, a gente vê alguns casos assim, onde é gerado material para tal, né, mas aí não é só de umidificação, mas o biodigestor, né, é gerado também quando a gente tem uma atividade, por exemplo, pecuária, né, então com esse resíduo animal aí e tal, favorece muito a produção, por exemplo, de uma energia, ela não é totalmente limpa, mas ela é uma energia, né, que a gente está fazendo um reuso ali de um resíduo para ela, né? Não é a mais limpa, né, porque a gente vai gerar ali da queima desse gás ali composto também, mas é uma forma também, energia alternativa, que muitas vezes ela pode ser utilizada. Outras categorias, né, que é o uso de materiais recicláveis, né, e aí desde de usar material reciclável para poder edificar as coisas, né, então, ali vocês viram no vídeo, edificações sendo, né, construída de materiais recicláveis ou de subprodutos, né, de produtos originados aí de resíduos. Então, pegou o resíduo, transformou ele, né, no material da construção. Então, essa é uma outra forma. Ou então, reusou direto, né, reuso, por exemplo, de pneus, vocês viram lá, para edificar várias coisas, não somente as paredes, né, mas para construir, por exemplo, telhado e tal. Então, essa outra categoria, materiais recicláveis, né? E a outra categoria que é as águas, a gestão das águas. Então, aquelas 3 características que a gente tem: reduzir impacto, otimizar recursos, né? E ser mais autônomo, tá? Dessas 3, então, a gente pode tirar pelo menos essas 4 linhas de ações ou 4 categorias, que é a gestão da água. Então, a gente vai falar da água pluvial, da água de abastecimento, que é a água potável, e da água residuária. Então, olha, a disciplina já pega essas 3 aí, essa categoria toda de águas, né? Se a gente está falando que tem pelo menos 4 categorias para ser trabalhadas numa edificação sustentável, aqui na disciplina a gente já pega todas as de água. E incluímos aí na questão dos materiais recicláveis, que seria aquela outra categoria. Só não vamos entrar diretamente aqui, né? Indiretamente acaba entrando, como eu falei no caso da cobertura verde, que a gente vai usar ela como técnica aí, para melhorar a questão da drenagem. Mas basicamente essas duas, né? De energia renovável, energia e eficiência energética, mas de materiais recicláveis e águas a gente, né, entra tudo. Então, o saneamento, dentro dessa concepção de edificação sustentável, ele é muito relevante, né? Ele não é tratado assim, o tema saneamento, né? Ele é tratado dessa forma, né? Dessa forma já desmembrada do saneamento. Então, vai falar da água, vai falar do esgoto, vai falar da água de chuva e vai falar do resíduo sólido, tá? Mas isso tudo é compreendido como saneamento a partir do conceito que a gente tem no Brasil, né, do que seria saneamento básico. E aí, essa é a estratégia nossa, de pensar nele, né? O curso vai trabalhar muito com vocês aí, o saneamento da porta para fora, em termos de infraestrutura, mas vocês, urbanistas do século XXI, pensar também em como a maior parte do elemento que se constitui a cidade, que são as edificações, também podem serem mais século XXI em relação ao saneamento, tá bom? Aí, a gente pode fazer uma coisa assim, eu queria apresentar para vocês aqui alguns exemplos de diagrama que os meninos da turma passada fizeram, ou então vocês já apresentarem alguma dúvida, ou, né, ou já trazerem alguma questão, ou apresentarem, né, o que vocês estavam pensando em fazer para esse diagrama, trazendo, né,
essa questão das funções ou características dessas três, né, e delas remetendo para esses 4 blocos de ações ou categorias aí, né, que eu tinha falado, tá? Como é que vocês querem fazer? Vocês querem apresentar alguma coisa, perguntar, antes de eu trazer os diagramas lá? Então, professor, a dúvida que eu tinha lá no começo já foi até respondida. Então, por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida. Então, Tá. eu acho que seria legal apresentar as ideias do pessoal. Eu sempre gosto de colocar lá na pasta de todas as disciplinas que a gente dá aula, os projetos das turmas anteriores, até mesmo para falar assim, ó, tá aqui, já estou disponibilizando, não adianta você copiar, porque eu sei que é esse aqui. Então, esconder, né, pior, né? Às vezes fica pior. Tô brincando, que não é o caso aqui de vocês, né? Mas é porque, assim, a gente aprende com referências, né? E, assim, os trabalhos são tão bons, tão legais, que eu acho que vale sempre a pena trazer aqui como exemplo para vocês. Mas, assim, então, só para poder definir esses dois premissas aí, né, para vocês não esquecerem, ou melhor, né, compreenderem, né, por que nós vemos trabalhando essas duas questões até o momento, né? Essa questão do saneamento, né, e aí entender que situação esse saneamento se encontra, né, inclusive para enxergar aí a questão de oportunidade, né, e demandas, e também a questão do conceito de edificação sustentável, né? Tá bom? Ou de sustentabilidade predial. Então, deixa eu apresentar aqui. Turminha, depois a gente vai em alguns pontos do projeto, tá? O nosso método que eu quero passar para vocês aqui, para, então, iniciarmos aí os projetos. Deixa eu ver se... Tá aparecendo aí? Tá, sim. Tá. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu compartilhei com vocês a pasta do Google Drive, não compartilhei? Sim. Sim. Da disciplina, né? Vocês já acessaram ela? Eu vi no dia que você mandou. Tá. Dá uma conferida lá, por favor, depois. Acesse a pasta do Google Drive, que é a nossa biblioteca. Eu não estou lembrado se eu já coloquei os trabalhos dessa turma anterior lá, porque eu sempre coloco. Então, fica lá como repositório para todo mundo acessar. Tá? Vocês me falam até o final da aula. No dia que eu acessei, assim, já não foi semana passada, se não estiver enganada. Não, né? Tem os trabalhos, mas eu acho que são os trabalhos finais e não é dessa última turma. Tá. É de uma turma anterior. Tá bom. Então, até o final, vocês me lembram? A gente abre aqui o Drive para eu fazer essa conferência e aí qualquer coisa eu já ensino, tá? Então, olha só, a forma de desenhar, a primeira coisa, é livre. Tá? Então, por exemplo, essa aqui desenhou à mão, né? Fez à mão o diagrama dela, né? Aqui na caneta, lápis, coloriu e tal, mas trouxe esses elementos, né? Trouxe essas categorias aí, ó, né? Que é a questão da eficiência climática, do uso de energia renovável, da questão dos resíduos e da questão das águas. Aí, veja bem, essa é uma função, então é uma função, né, ou um propósito, né, uma característica, né, que seria, por exemplo, o uso de água de chuva. Tá. Então, vocês vão indicar aqui no diagrama, né, que a edificação sustentável, ela tem lá a utilização de água de chuva. Mas, através do quê? Aí entra, né, a ação, né, que vai promover, então, essa função. Qual que é a ação? Um sistema de captação de água de chuva. Nós estamos falando aqui de retenção de água.
ou absorção de água de chuva durante a chuva, e também na questão do conforto né, ambiental da casa, né, através da redução de calor. Qual foi a ação para isso? Né? A ação para isso foi telhado verde, né? Então, assim, por exemplo, a redução do consumo de energia. Então, qual que é ela colocou aqui, ó, quais são as ações para isso, né? A técnica, tá? Que nós vamos estar empreendendo. Então, ela colocou aqui, ó, energia fotovoltaica, lâmpadas eficientes, né? Para a redução do impacto, essa outra característica, ó, colocou lá o uso de materiais recicláveis, tratamento do esgoto, né, que é uma outra linha que a gente vai falar aqui, né, do reuso, mais especificamente, né, mas, né, a edificação, ela não gerando ou fazendo de alguma forma devolver a água, né, de forma limpa, ela então reduz esse impacto ambiental. Né. Tá? Então, que é o uso consciente da água, então, no caso do aproveitamento, o reuso. Então, faz essa associação aqui, tá? Da função, categoria com a ação, né? Esse é um exemplo. Teve outros que já empreenderam, né, desenhos aí mais elaborados, né? Então, aqui está um outro exemplo, né, onde ela estabeleceu aqui, ó, energia, água, canteiros de obras e lixo, né? Esses 4 pilares aqui, essas 4 camadas, né, vamos dizer, e os pilares aqui, olha, atuando na redução, otimização e autonomia, né? Deixou assim, trouxe, né, os elementos aqui, mas o importante do diagrama é ele fazer uma conexão um com o outro, né? Então, por exemplo, deixar mais claro aqui, talvez, que, né, a utilização de painéis fotovoltaicos pode, então, dar uma autonomia para a edificação, né? Então, talvez se criar uma legenda nesse sentido pode ajudar. Outros exemplos aqui, tá vendo? Olha, que já estabeleceu dentro de cada caixinha, e o legal é tentar, né, se você desenhar a edificação, tentar relacionar aquele local da edificação que o elemento estaria, que a ação estaria empreendida, né? Para então ter essa função ali, ou essa característica da sua edificação sustentável, né? Porque ela pode ter só, por exemplo, o uso de água de chuva, né? Mas a gente está pensando aqui naquela, né, edificação sustentável como, né, como um todo, né? Aquela na condição plena, né, que a gente tem dessa visão nossa de edificação sustentável, tá? E agora, tem um detalhe, esse aqui é um outro exemplo também que ela usou, né, fazendo essa localização, né? Faltou talvez aqui um pouco essa questão de colocar a função, né, ou a característica que cada ação dessa promove, né? Então, por exemplo, do telhado verde, de utilização de energia do sol para aquecimento, aproveitamento da água de chuva e tal, né? Então, ficou bem ilustrado, né? Mas a gente não pode esquecer dessa questão da função, tá? E aqui a gente tem um outro também, um outro exemplo aí de um diagrama, tá? Aí, gente, o que a gente fez, né? Na aula passada, e que a gente pode aproveitar aqui também. A gente pode fazer esse diagrama em 2 momentos, porque ele vai servir como depois uma síntese do seu projeto. Então, para você apresentar, por exemplo, o seu cliente, né, depois do interessado, você apresentar um relatório para ele, né, o projeto mesmo, que depois ele tem o formato de relatório, é importante para o engenheiro e depois para quem vai construir aquilo, é para nós técnicos, o cara que vai usar lá. É importante, né? Assim, tem uma coisa que eu falo com os arquitetos, que você tem que repensar essa questão de edificações, no sentido que toda edificação, toda casa, todo prédio deveria ter um manual de operação.
Eu digo isso na questão específica do saneamento, porque as pessoas não sabem operar, por exemplo, né, muitas vezes as instalações sanitárias têm ali, né, às vezes esquece que aquilo ali precisa ser feito manutenção. Então, um manual de operação seria muito bom para as pessoas, né, se orientasse aí, não somente na melhor forma de operar aquilo ali, porque, né, de uma certa forma ou não, a gente opera muitas funções dentro da edificação, né, mesmo sendo uma edificação residencial. Mas também pensar nessa questão da manutenção preventiva e tudo mais, né? Então, entra bem nessa função aí, né, um relatório assim, sabe? Um guia de operação. Mas, não é, mas depois, o cliente não vai querer usar, por exemplo, esse, né, relatório nosso, esse projeto, vocês vão trabalhar tanto projeto, né? Para que serve o projeto? A gente estabelece lá, no final das contas, a gente tem, muitas vezes, né, a representação de tudo que foi pensado, considerado, calculado, né, e todo cálculo tem várias considerações, e aí a gente precisa de trazer informação para isso, para alimentar o cálculo, né, justificar o cálculo e tudo, e aí depois a gente traz esse resultado todo na forma, isso, né, da engenharia, tá? Da forma de desenho para facilitar, né, depois a gente construir isso ou empreender aquela ideia no espaço. Porque é isso que a gente vai fazer no final, né? É empreender uma ideia no espaço, pode ser num espaço localizado, como, né, no caso de um lote para uma edificação, assim como, né, no espaço, por exemplo, das vias, por exemplo, para instalar a rede de drenagem, para instalar pavimento, para instalar, né, os equipamentos aí, né, o mobiliário urbano. Então, é no espaço que a gente depois vai levar isso. Então, uma forma prática para poder construir isso é o desenho, né? Então, olha aí o diagrama podendo contribuir com essa depois ilustração dessa proposta suas de projeto de saneamento sustentável para uma edificação, né? Onde a gente vai falar, olha, esse aqui é um primeiro passo para você ter aqui, para a gente ter aqui uma edificação mais sustentável, que é trabalhar a questão do saneamento. Fora isso, a gente teria a questão da energia, né? E a questão dos materiais para construir a edificação. Então, entenda-se, uma edificação sustentável hoje parte dessa questão do saneamento, parte da energia e parte dos materiais construtivos. Então, pelo menos um terço aí a gente vai estar trabalhando aqui como técnicas, tá bom? Então, o diagrama, nesse primeiro momento, eu sugiro que vocês façam ele de forma mais ilustrativa, no sentido assim, de ficar mais generalizado, sem muita preocupação em detalhamento, até mesmo para poder trazer, nesse primeiro momento, a compreensão de vocês em relação do que seria a sua edificação sustentável, tá? E para isso eu coloquei ali algumas informações daquele vídeo e daquilo ali desmembra, né, em vários textos para leitura complementar e outros vídeos e tudo mais, né? Em relação a textos, né, para a gente, né, assim, conhecer um pouquinho mais, né, dessa visão de uma edificação sustentável, eu gosto muito do manual lá do Mário Vigiano, que é um arquiteto, trabalha com sustentabilidade urbana e tal, há muitos anos. E aí ele tem um trabalho, né, onde ele vem gerando alguns materiais de guia e tal, manuais mesmo, no âmbito lá do Senado Verde, depois se tornou Senado Sustentável, né, um projeto que tem no Senado Federal de fomentar aí a sustentabilidade. Então, está lá na bibliografia, esse guia dele, né, ele tem vários, né, várias bibliografias, mas tem duas. Uma, se não me engano, é de 2010, e a outra ele revisou agora em 2020 ou 2019.
Esse manual de 2019 2020, ele é, assim, com as ilustrações maravilhosas, né? Então, eu acho que vale a pena vocês pegarem ali, tá? E fora isso, aqueles outros materiais que a gente passou lá, tá? Se tiver que, talvez, priorizar um agora, para fazer uma leitura, assim, sabe? Além daquele vídeo que eu passei e tal, para, né, dar mais ideias aí, para fazer o seu diagrama geral sobre modificação sustentável, eu sugiro, né, ir atrás ali daquele guia dele, tá? Se não me engano, é do ano 2020, o último tá lá, né, nas referências. Eu uso bastante ele, gosto bastante, porque ele traz bem essa sintonia da arquitetura com essa sustentabilidade, com esses elementos que a gente vai falar aqui, especialmente sobre saneamento. Tá certo? Alguma dúvida sobre esse ponto aqui até então? Tudo certo. De boa. Então, só para a gente encerrar essa questão do diagrama. Façam essa ilustração do diagrama sustentável, né? A ideia é a gente, com essas atividades, não durar mais de uma semana. Semana que vem já entra outro conteúdo, né? E aí vai ter outra atividade. Né? Toda semana tem uma atividade. E essa é uma atividade para contabilizar a frequência lá daquela aula de terça-feira sobre sustentabilidade predial. Então, se não deu tempo de fazer um desenho no computador, não tem problema, faça à mão esse diagrama, tá? Mas que faça esse diagrama contemplando esse conteúdo que eu falei e fazendo, de fato, uma proposta de diagrama que tenha a função de diagrama, tá? Que é isso aí que é o interessante. Mas aí, no final do projeto, né, vocês então vão pegar esse diagrama e vão colocar nele, ou vou transformar ele para o diagrama da sua edificação. Então, se tiver que apresentar um desenho para o cliente, né, uma informação para o cliente, eu sugiro que apresente ela. Então, o diagrama, lá no projeto de vocês, tem que ter esse diagrama, tá? Pode estar no início do projeto ou pode estar no final. No final, resumindo, é isso aqui que vai ter no projeto. Ou no início do projeto. O que o projeto contempla? Aí depois, dentro do projeto, vai detalhando. Certo? Então, pode ter essa lógica aí, nesse sentido. Tá bom? Então, combinado assim? Apresentem ele de forma simples agora, até semana que vem, naquele prazo que está lá. E ao longo do projeto, vocês vão, então, alterando esse diagrama. Primeiro, aí a primeira coisa que eu já levanto para vocês aqui em relação aos elementos de projeto. Onde nós vamos projetar? Vai ser uma edificação nova? Ou nós vamos pegar uma edificação já existente? Então, essa é uma outra definição que vocês precisam estabelecer até semana que vem. Porque a partir da semana que vem a gente entra nos conteúdos técnicos de cada um dos pilares do saneamento. Na semana que vem a gente vai falar sobre a drenagem, na outra, né, na sequência, vai falando da água, depois das águas residuárias e depois do resíduo. Então, já entra na parte técnica dessas ações, né? Então, vocês vão empreendendo, como eu falei, no projeto, porque a gente vai apresentando o conceito, então, já tem minha edificação, deixa eu trabalhar esse conceito nela. Cabe? Não, não cabe. Essa ação não cabe, a outra cabe. Então, a primeira coisa, tá, gente? Então, veja bem, podemos partir de uma edificação na planta, né, que não existe, ou podemos partir de uma edificação que já existe. Por exemplo, olha, eu vou fazer o projeto, quando a disciplina, sabe, só cortando aqui, quando a disciplina era a gente oferecendo no modo presencial, a proposta era sempre pegar algum ambiente público da cidade de Ouro Preto. Então, a gente ia lá fazer para uma escola, a gente fazia lá para uma associação de bairro. Então, colocava para os meninos, né, escolherem algumas áreas públicas, né, depois até a gente apresentar isso para o pessoal, né,
gerar como, né, uma contribuição, mesmo que seja no primeiro nível conceitual, em termos de potencial ou viabilidade, né? Que no final das contas o projeto ele vai ter essa característica de potencial ou viabilidade depois de ser empreendidas aquelas ações ali, né? Tá? Então, vocês já chegaram a pensar nisso, sim? Ou vocês estavam já esperando que a gente trouxesse a edificação e falasse, vocês vão trabalhar nessa edificação aqui e tal? Então, eu estava esperando já, acho que né, por expectativa do que eu já tinha visto antes, que fosse uma edificação já existente, né, de preferência pública, mas não sei se isso seria uma regra, e que a partir daí a gente ia, né, desenvolver o projeto. Mas com todas essas dificuldades aí de visita mesmo, que sem sombra de dúvidas dá um parâmetro melhor do que a gente está fazendo, talvez criar uma edificação do zero também, nova na planta, seja uma ideia bem viável. Até mesmo porque a gente vai conseguir implementar todo tipo de coisa, indiferente da dimensão ou da estrutura que a gente já tem numa edificação que existe, né? Essa questão de dar essa possibilidade, Ana Luísa, deixa eu até detalhar um pouco mais com vocês. Ela vem muito da arquitetura, porque os meninos da arquitetura, eles já vêm com projetos desenvolvidos de edificações de outras disciplinas. Então, seria uma nova camada desse projeto, sabe? Essas técnicas da disciplina aqui, então. Então, eles poderiam inserir mais esse outro elemento no projeto deles. Tá? Agora, que tem um detalhe de edificação não existente. Então, o papel aceita tudo. O papel da edificação, se o projeto está no papel, ela não é existente, então qualquer coisa, basicamente, que a gente sugerir, ele vai aceitar. É diferente de uma edificação existente. A edificação existente, a gente vai ter que pensar no que, de fato, inclusive, uma das perguntas do projeto de melhorias, né? Que esse projeto de saneamento sustentável, ele entra como um projeto de melhoria para esse ambiente urbano, melhoria para quem já edificou e para quem não edificou ainda, né? Uma melhoria dentro do seu próprio projeto. Então, assim, vamos fazer assim, olha, até semana que vem, na próxima aula que a gente vai realizar síncrona, que é na quinta-feira, vocês então vão pensar nisso. Olha, eu tenho minha casa, minha república, ou daria para fazer esse projeto? Ou eu vou pensar, por exemplo, numa escola. Eu vou pensar num prédio público, né? Se a gente conseguir a planta, o importante é ter a planta baixa dele, e aí a gente lançar a mão ali dentro de algumas informações, né, de demandas e tudo mais. Depois, se você tiver condição de alimentar essas informações, quantas pessoas circulam ali, trabalham ali, qual que é a quantidade de lixo que a gente gera, de esgoto. Então, isso tudo, quando tem uma edificação já existente, a gente consegue, né, levantar esses dados de uma forma mais realista. Quando não tem, nós vamos ter que estimar tudo, fazer muitas considerações aí. E lembrando que precisamos pelo menos da planta baixa, tá? Para depois vocês fazerem além de locarem, né, na planta as técnicas que nós vamos trabalhar, também avaliarem, né, o espaço, né, e as dimensões para instalar as técnicas. Então, isso vai ser uma questão importante em termos espacial, né, do projeto. Né? Então, avaliar dentro do lote, porque uma coisa é o gestor, essa disciplina vai contribuir muito para vocês, assim, com um olhar depois de gestor público, né, de gestor urbano, aí, onde vai poder trabalhar políticas públicas, orientando a cidade, né, a ser mais sustentável e tal. Mas uma coisa é a pessoa lá no gabinete falar assim, todo mundo aqui tem que ter captação de água de chuva. Mas não tem a mínima compreensão de como que é isso na casa.
nunca fez um projeto daquilo, nunca usou aquilo. Então, assim, às vezes não consegue entender que não é todo lugar que dá para usar. Ó, todo mundo vai ter que ter um telhado verde. Ah, achei maravilhoso essa. Todo mundo vai ter que fazer reuso de água. Então, são técnicas que nem sempre é possível ter em todos os locais, né? Por diversas questões aí. Uma delas é a questão espacial, certo? Então, eu acho que é interessante a gente, né, ter essa compreensão, trabalharem bem, não somente o relatório na parte escrita, né, da definição das coisas que vocês vão escolher e tal, fazer umas continhas, mas também na questão espacial do lote, tá? Para trazer essa compreensão para vocês do que é o ideal, o idealismo, e o que é de fato factível, ou entender que tudo tem limitações, não existe nenhuma técnica, né, que seja perfeita para todas as condições, né? Mas as pessoas entendem isso quando elas executam, quando elas fazem as coisas. Quando fica só, né, na teoria, ou conheceu aquele conceito e nunca aplicou, é difícil dela compreender essas limitações das coisas. Então, combinado, até quinta-feira, pensem aí, né? O trabalho vai ser individual, né? Assim, até mesmo porque é interessante vocês levantarem, né? Nós vamos ver aqui as demandas e tal, fazer um levantamento das condições da edificação. Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar em dupla no projeto, escolher uma edificação em que uma das duas vive ou está mais próxima, a outra não vai conseguir estar nesse espaço, né? Então, talvez não vai ter a mesma compreensão, vai perder a oportunidade dela própria levantar na sua edificação, né? Essas demandas. Tá certo? Então, pense aí na edificação. Pode ser a que você vive, pode ser uma outra, como eu disse, né? Não vai precisar de fazer esse trabalho em campo, né? Se for uma edificação que não é aquela que você está vivendo, aí é importante a gente ter informações da pessoa que vive ali ou que trabalha naquele espaço, né? Se for um espaço de trabalho, uma escola, um prédio público, né? Alguém que consiga passar para vocês informações, né? De quantas pessoas estão ali, aí vocês vão ver as informações de cada um dos itens do saneamento necessário, mas já adianto isso. Então, quinta-feira, vocês pensem aí em possibilidades para a gente já fazer esse start do projeto, né? Então, todas as atividades na sequência vão ser para montar esse projeto. Então, vamos lá. Eu trouxe um slide aqui que eu queria apresentar algumas coisas para vocês sobre o que teria nesse conteúdo do projeto, tá? Vocês estão vendo o slide aí, não estão? Sim. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, né, falar, pode ficar à vontade para participar aí, tá? Que agora eu não estou vendo, então se levantar a mão, chat e tal, não funciona bem. Então pode, né, pedir a palavra e ficar à vontade. Então, gente, olha, a primeira coisa, a gente acabou refletindo aqui antes, né, algumas questões, mas é importante, depois de termos essas duas premissas aí levantadas, né, saneamento, né, que condições a gente tem de saneamento nas cidades, né, de uma forma assim bem geral desse panorama, né, que foi apresentado anteriormente, com dados, então a gente vê esse déficit do saneamento, né, assim como também a gente vê uma necessidade, né, de empreender de forma mais eficiente o saneamento, né, então aquilo ali fica aquela mensagem, né, então no âmbito do saneamento que a gente vai estar trabalhando, então, e a outra premissa importante, como eu acabei de falar muito aí, sobre essa necessidade de pensar nos ambientes mais sustentáveis e tudo mais, que é a edificação sustentável. E aí, então, a primeira pergunta que eu gostaria aqui de
fazer para vocês, e a gente ir refletindo, para ficar bem, assim, para a gente compreender bem o que a gente vai projetar, tá? Que a gente vai propor. Então, vamos lá. Qual que é o tema que nós estamos tratando aqui? Não é um monólogo, não, tá? Vocês podem participar. Hã? Não, sabe? Eu pensei que era uma pergunta retórica. Não. Qual que é o tema que nós estamos tratando? Deixa eu ver, sustentabilidade? Podia ser qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Mas, assim, dentro da engenharia urbana, né? Qual que é o tema? Saneamento? Isso. O tema é saneamento. Então, vamos pegar nessa linha. Ok? Tema tratado, saneamento. Quais são as demandas e oportunidades desse tema? Vocês viram lá, né? Na etapa anterior, como premissas aí. Como que está a situação do saneamento nas nossas cidades? Pelo que vocês viram lá. Precisa de muitas melhorias, né? Nos diversos, como fala mesmo? Nos 4 pilares do saneamento. E as oportunidades são justamente da gente implementar, realizar essas melhorias da forma mais sustentável, da forma que possa atender a todos realmente, né? Conseguir essa universalização do saneamento para a população. Melhorias não somente da infraestrutura, né? Quando você fala melhorias, mas seria melhorar a condição de infraestrutura para atender todo mundo, né? Os serviços públicos. Não seria isso que vocês viram lá? As técnicas também, né? As técnicas? Quais técnicas? As técnicas para integrar esses pilares do saneamento e converter em realmente no que é a demanda de quem mais precisa. Mas onde estariam essas técnicas? Nessa infraestrutura? Na rede? Tá. Então, vocês estão falando muito da parte do urbanismo externo às edificações, não é isso? Então, essas demandas que a gente tem de infraestrutura, né? Para levar o serviço, melhorar a técnica, por exemplo, de tratar água, melhorar a técnica, por exemplo, de distribuir água, que vocês vão aprender a projetar, inclusive, né? Como distribuir água, calcular, tudo isso aí vocês vão ver, né? Pressão, vazão, tudo isso aí eu vou quebrar a cabeça com vocês lá, né? Em projeto de redes. Então, né, a gente tem essas demandas, né? Mas também temos a questão das oportunidades, que é aquilo que a gente vê aqui, né, na forma prática dessa disciplina, que é a oportunidade para melhorar ou para tornar mais eficiente o uso desse serviço público. Né? Então, por exemplo, uma oportunidade nesse sentido é uma oportunidade, por exemplo, para usar água de chuva. Usando a água de chuva, eu reduzo, por exemplo, a água que vai para o ambiente público, então, dentro de cidades muito urbanizadas, isso é muito importante. Imagina que todas as casas de Belo Horizonte tivessem aproveitamento de água de chuva. Não precisa ser todas, não, mas naquelas bacias onde que dá problema de inundação. Será que a gente ia ter inundação da rede? A rede ia extravasar? A gente ia reduzir essa quantidade de água que vai para a rede, né? Então, essa oportunidade, olha que interessante, é uma oportunidade do ponto de vista que a gente também está usando um recurso de forma alternativa e sustentável. Usando essa água de chuva, a gente então não paga ela, e essa água de chuva pode suprir, nós vamos ver lá, quase que 60% de uma edificação doméstica, por exemplo, dos usos da água. Olha a redução no custo da água. Então, uma oportunidade, tá? O saneamento tem as demandas, que as demandas estão relacionadas aí à falta do serviço público, muitas vezes devido à falta de infraestrutura ou devido à falta de utilizar bem essa infraestrutura, tá? Então, essa demanda
demanda, principalmente nas áreas periféricas, né? Demanda na área rural. Mas a gente tem que pensar também nessa questão de oportunidades, né? De oportunizar essa forma mais eficiente de usar, principalmente no nicho que a gente vai estar tratando, que é as edificações. Vamos lá. Qual é a área de estudo ou espectro do tema abordado? Então, a gente está falando de um tema que é saneamento, né? A gente fala quais são as demandas e oportunidades desse tema, né? Nós falamos aí demanda do serviço, melhoria de serviço de água, tem que melhorar, não tem? Tem que melhorar lá o abastecimento de água, tem que melhorar, por exemplo, a coleta seletiva, melhorar a disposição de lixo, né? Então, veja bem, olha nessa linha da melhorar a demanda, por exemplo, do serviço de coleta seletiva, né? As cidades fazem pouco coleta seletiva, né? E se fizesse mais a coleta seletiva, partindo pelos usuários, né? De quem realmente gera o lixo, a gente teria uma redução lá depois na disposição final do lixo, que muitas vezes é de forma irregular, vai para o lixão, ou mesmo vai para o aterro sanitário, que é jogar dinheiro debaixo da terra, né? Jogar dinheiro, recursos, energia, tudo por debaixo da terra. Né? Não é certo isso. Então, a gente está com uma demanda aí também grande nesse sentido de usar, né? E oportunidade que seria, né, de usar de forma mais eficiente isso dentro né, de onde a gente, de fato, faz o uso desse serviço, né? Então, nesse sentido, qual é a área de estudo ou espectro do tema abordado? Dentro do saneamento, né? Qual que é a área que a gente está atuando dentro do saneamento, ou dentro desse ambiente, desse espectro saneamento? Seria da infraestrutura? Seria nessa área de infraestrutura que nós vamos estar trabalhando? Pelo que a gente já adiantou aqui? Eu acho que pode ser instalações e manejo. A gente vai trabalhar justamente... falar de dentro de casa. E isso é onde estão essas instalações. Então, a gente vai trabalhar no ambiente do lote, das edificações, né? Então, vai ser esse saneamento aí que a gente considera, né, um conceito aí, né, que a gente trouxe, você participou, não, Luiz, da porta para dentro. Então, é uma estratégia urbanística que eu estou falando com vocês, né? As edificações, elas compõem a maior parte da cidade. Então, vamos torná-las mais eficientes para a gente ter um todo melhor, já que a gente tem uma carência da infraestrutura, né? A gente não tem dinheiro, inclusive, para usar com a infraestrutura que a gente quer, né? Então, a gente tem que otimizar o que nós temos. Então, a área de estudo ou espectro, então, é essa, do saneamento nas edificações, né? Qual é a abordagem que nós vamos dar nesse tema? Esse tema do saneamento dentro das edificações, mas pensando, né, em tornar ele mais eficiente ali nas edificações, por um bem maior, para um bem coletivo. Qual que é a abordagem que a gente vai dar, então, para funcionar isso? Agora é a sustentabilidade. Isso, é a abordagem da sustentabilidade. O que seria essa abordagem da sustentabilidade? A questão de ser economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Isso, é lembrar desses pilares básicos da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, socialmente justo, né? Pensar no pilar, na dimensão social. Como que eu posso pensar que eu estou atendendo uma condição social, no caso lá, por exemplo, do aproveitamento de água de chuva? Ora, aquela técnica, às vezes, vai estar sendo utilizada para um local onde que tem uma carência de água potável, às vezes não tem a rede de água. Então, entra ali, né, suprir uma demanda. Então, essas técnicas, nós vamos ver que elas podem suprir uma demanda. Olha para você ver uma técnica que vai suprir uma demanda muito grande. A gente não faz, por exemplo, no ambiente urbano, o tratamento diferenciado do resíduo orgânico. Então, quase que a metade do lixo
que a gente gera nas nossas casas é orgânico, poderia ser transformado em composto. A gente leva aquele resíduo todo para o aterro, para o lixão. Então, se a gente trabalhar ali na geração, né, no lote, na casa, esse resíduo, através, por exemplo, de uma compostagem, que vai ser colocada para vocês aqui como técnica, né, a gente pode gerar metade do lixo que a gente gera na cidade. O impacto nisso aí para o serviço público é muito grande. O impacto depois para a sustentabilidade financeira do serviço também é muito grande. Então, a gente reduz muito essa conta, né, que a gente tem hoje, cara, para poder coletar lixo para jogar debaixo da terra. Então, a gente está usando de forma, né, mais eficiente os recursos do ponto de vista, né, os recursos ambientais aí, e aí dando aí essa condição social de todos terem acesso, né, a esse serviço, e também pensando do ponto de vista econômico, né, que pode resultar aí numa viabilidade econômica ou numa redução de custos, não somente para a prefeitura, para a cidade, mas também para o usuário. Tem muitos lugares que hoje tem uma taxa de lixo em função do que você gera. Então, se eu reduzo a quantidade de água que eu consumo, eu reduzo também a quantidade de esgoto que eu gero. Então, a minha conta, se eu uso água de chuva e essa água de chuva reduz a minha conta de água, vai reduzir também a conta de tratamento de esgoto, porque a conta do tratamento de esgoto, ou da coleta de esgoto, ela é incidida em cima do que você consome de água. Então, a gente tem um impacto econômico, um impacto social, onde a gente começa a disponibilizar para mais pessoas esses elementos aí importantes do saneamento, água, tratamento de esgoto. Então, lá não tem uma rede de esgoto. Então, podemos investir em formas alternativas e sustentáveis para a água, né, que vai desde pensar em duas formas ali de tratar aquelas águas ali. Tem duas águas que a gente gera, vocês vão ver isso aí na edificação. Nós temos lá uma água cinza e uma água negra. Então, essa água aí, originada do vaso sanitário, muitos consideram do chuveiro e da pia da cozinha, né, por ter essa carga orgânica, ela é chamada assim, né, uma carga orgânica, e a coloração dela fica mais escura, né? Então, essa água precisa ter um tratamento diferenciado. A outra, que são das pias, das outras, né, dos outros lavatórios, de máquina de lavar roupa, da área de lavanderia nossa da casa e tal, essas aí a gente chama de água cinza, ela tem uma coloração, né, mais clara, né? Por isso ela é chamada assim. Então, dá para a gente fazer um reuso ali com uma técnica que a gente pode fazer mais simples para tratar essa água. Então, pode fazer um reuso tanto para usar dentro da edificação quanto para fora. Então, isso a gente também atua de forma social, porque antes aquela água era toda encaminhada, às vezes, para uma vala no meio da rua. Então, com essa orientação, que você pode pelo menos tirar metade dessa água para fazer um reuso ali, você já reduz, então, esse impacto social, né, que tinha devido à falta de esgotamento sanitário num local onde não tem. Então, a abordagem, né, só reforçando a abordagem aqui, né, a abordagem nossa, então, é essa da sustentabilidade, pensando na questão econômica, social e ambiental para resolver o problema. Quais são as premissas da abordagem, né? Que é um saneamento sustentável, né? Pensar no saneamento sustentável, né? A gente já tinha levantado isso. Portanto, quais são os propósitos dessa abordagem ao tema em questão? O que a gente está propondo aqui? Utilizando essas técnicas, no local onde a gente está utilizando, né? Para quê, no final das contas? Olha lá se atende aquela segunda pergunta lá. Para reduzir as demandas, não é mesmo? E oportunizar aí o que for possível.
né, de redução de conta de água, né, de coleta de esgoto, né, isso tanto na condição individual quanto na condição coletiva do município, muitas vezes, né. Então, os propósitos é isso, contribuir com esse déficit que a gente tem enorme de todos os pilares do saneamento, dos serviços de todos os 4 pilares de saneamento, água, esgoto, drenagem, lixo, e também, em alguns casos, gerar oportunidade, né, para que, às vezes, tenha o serviço de abastecimento de água na minha casa. Tá, mas se eu instalar um sistema aqui de aproveitamento de água de chuva e de reuso de água cinza, isso aí vai, então, fazer reduzir a minha conta de água e de esgoto. E, além do mais, né, eu estou contribuindo com o uso eficiente dos recursos naturais. Estou pegando de uma outra fonte renovável, que é a da água da chuva. Não estou indo só lá no poço e no manancial esgotando ele. Então, tem a questão, né, desse propósito, atender uma demanda, né, do serviço, de melhorar esse serviço, de atender a mais pessoas, né, de universalizar, como vocês colocaram aí, assim como também de oportunizar naqueles lugares onde tem o serviço e a gente pode usar de forma mais eficiente. E como estruturar, né, estruturar aqui do ponto de vista da arquitetura e engenharia e avaliar os potenciais soluções para abordagem em questão. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Na forma aqui técnica, inclusive, né, já trazendo essa perspectiva de resultado para ela. Como? Aí eu acho que está um pouco dentro do que a Júlia tinha falado, né, de implementação das técnicas sustentáveis mesmo dentro dessa questão de saneamento. E isso que é o que nós estamos querendo ver, né? Para cada um dos pilares do saneamento. As soluções, né? Tá? Em saneamento sustentável. Oi, diga. Não, eu disse que são as soluções. Isso, são essas soluções sustentáveis. Então, gente, esse aqui é um raciocínio que a gente tem que fazer, né? Para compreender para onde a gente está querendo ir, para elaborar esse projeto de forma mais consciente possível, né? Nós vamos estar atendendo ali uma condição de melhoria, de sustentabilidade em determinada edificação, mas se a gente pensar nisso do ponto de vista de urbanistas, né, aquela edificação somada a outras, a gente tem um impacto muito grande para a cidade, né? E aí a gente consegue aí diminuir os déficits de saneamento, né, e melhorar de forma também oportuna aí os recursos naturais e os recursos econômicos para quem usa essas técnicas. Tá bom? Então, esperamos ver isso na forma prática, né, a partir do conteúdo que a gente vai ver. Mas antes, quero detalhar algumas coisas aqui do projeto com vocês ainda, umas questões metodológicas ainda e de forma do projeto, né? Então, o projeto, a gente já tinha falado, vocês vão ver aí uma modificação até semana que vem, me apresentar, né? A gente já tinha apresentado isso também para vocês, algumas informações aqui, que a gente vai ter 2 etapas aqui na disciplina, né, para vocês apresentarem o desenvolvimento do projeto. Então, isso está relacionado até com o conteúdo que a gente vai dar na disciplina. Então, a parte técnica da drenagem e da água de abastecimento eu vou dar. Então, a gente para ali, avalia o projeto que vocês desenvolveram até ali, e depois a professora Tamara vai dar continuidade no conteúdo, né, com a parte lá da água residuária e dos resíduos sólidos. Então, no final, a gente completa o projeto com esses outros 2 pilares, tá bom? Então, lembrando disso, o projeto não é para fazer isso no final do curso, não, né? É para ir fazendo todo dia. Né, toda aula que a gente for apresentando um conceito, aí vocês vão, né, avaliar se a gente cabe ou não cabe aquela técnica ali para aquele ambiente de vocês. Os produtos avaliados é o memorial descritivo, né, o PowerPoint tem que apresentar e tal, as tipologias de unidade predial. Então, né, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de unidade predial, seja ela pública ou particular, né?
com diversas tipologias de uso, né? Eu gostaria muito de fazer um trabalho. Não, teve uma aluna que fez do posto de saúde. E a gente fez, inclusive, um outro que foi baseado nos projetos arquitetônicos que, trazendo aqui uma possibilidade para vocês, tá? Que o Ministério da Saúde tem de postos de saúde, chama UBS, Unidade Básica de Saúde, né? Ele tem vários tipos de UBS, em termos de porte. Então, UBS 1, 2, 3, eu acho que até a 5, vai aumentando o porte dela. Então, nós pegamos alguns desses projetos e avaliamos o que tinha ali em relação a essas técnicas. E aí a gente propôs algumas melhorias. Então, pode ser feito dessa forma também, né? Como eu falei, a partir de um projeto, tá? E aí se viu até de recomendação para o próprio Ministério, né? Ou então pode ser uma coisa assim também. Como escolas, o Ministério da Educação tinha os projetos também, projeto padrão de IF, né, de Instituto Federal. Então, também tinha porte, se não me engano, tinha 2 ou 3 tipos lá. E aí a gente pegou também em cima dele e avaliou. Então, pode ser esses assim, né, que serve também como contribuição também, além de você estar exercitando em cima de uma coisa factível, né. Então, diga. E depois vocês recomendaram essas possíveis alterações ou melhorias do projeto para o Ministério? Foi encaminhado para eles lá, sabe? E foi encaminhado. Retorno? Isso é muito difícil, né? Infelizmente. Que seria de grande valia, né? Mas, né, a gente pode rever isso de novo, se vocês interessarem, tá? Pode entrar lá no site do Ministério da Saúde, ver lá as unidades básicas de saúde, e aí, parece que isso também está na pasta nossa lá do Google Drive. Dá uma olhada, está lá. Dentro lá daquela pasta de projetos, elemento de projeto, deve estar ali. Se não tiver, mas o legal é ir no próprio Ministério, porque aquilo pode ser que tenha alterado. Então, a gente pode pegar os modelos atuais, em cima dos modelos atuais, fazerem uma proposta, né? Tá? Aí, assim, né? Depois gera essa recomendação lá. Elementos do projeto, né? Nós vamos detalhar agora. Então, assim, conteúdo a ser elaborado, né? O conceito de sustentabilidade predial. Então, ficou claro para vocês, né? Que em cima desse conceito de sustentabilidade predial é que a gente vai, então, empreender as técnicas aí de saneamento sustentável. Professor, eu quero avançar nesse projeto meu de sustentabilidade predial para aquelas outras vertentes que você falou, energia e materiais de construção. Fica à vontade. Aqui na disciplina a gente não vai trabalhar com isso, né? Não é o propósito da disciplina, mas depois, né, dentro do curso, você vai ver com outros aí que pode até orientar vocês nesse sentido. Então, um projeto hoje de um edifício, né, sustentável, ele tem que contemplar esses elementos aí, né? Resíduos, águas, energia e materiais, né? Então, dentro daquelas funções que eu falei para vocês antes lá, né? Então, é dentro desse conceito, tá? Abordar, no mínimo, uma técnica de melhoria para cada componente de saneamento. Então, semana que vem nós vamos começar lá a drenagem pluvial. Vou apresentar um monte de técnicas para vocês, né? Características, como que podemos predimensionar e tudo mais. E aí você vai fazer uma avaliação, como eu vou explicar para vocês aqui, como que vocês vão avaliar. Se a técnica ela é passível de ser usada ou não para sua edificação, tá? Então, tem vários elementos, várias condicionantes de cada uma técnica que vai, então, trazer para a gente a oportunidade ou limitação para usar ela. Então, por isso que não dá para falar que dá para instalar captação de água de chuva, telhado verde, fazer todos isso aí, reuso de água em qualquer edificação, que não é possível. Tem algumas que, infelizmente, não é possível, né? Por algumas limitações, vocês vão ver. Inclusive, não somente da edificação, mas da própria técnica. Tá? Mas pelo menos uma solução é possível vocês encontrarem. Então, no final das contas, o projeto de vocês aí vai ter pelo menos uma
de cada um desses pilares. Agora, se falar, não, aqui dá para ter duas, eu vou colocar lá, por exemplo, na questão do manejo de resíduos sólidos, a composteira, e vou colocar aqui também a questão da coleta seletiva, né? Da drenagem pluvial também, vou pôr lá a questão do aproveitamento da água de chuva e vou colocar também o telhado verde, vou colocar aqui um jardim de chuva, vou colocar, né, uma trincheira de filtração. Então, quanto mais, melhor, ótimo. Se for viável, né? E ter essa finalidade. Lembrando, tem que ter um propósito. Se o projeto é voltado, né, com essa abordagem sustentável, então a gente tem que avaliar essa viabilidade ambiental, social, econômica, e quando tem uma técnica envolvida, né, uma solução envolvida, a gente tem que avaliar a técnica. A técnica é viável para ser empreendida ali? Por exemplo, uma edificação que não tem laje, né? Não tem a cobertura lá, é direto no telhado. Ora, como que você vai instalar um telhado verde ali? Não tem jeito. Então, é inviável tecnicamente. Então, a gente tem que avaliar do ponto de vista técnico se aquela solução tem viabilidade técnica. Mas não, eu vou falar um pouquinho disso aí. Agora, as perguntas-chave para orientar o projeto são essas aqui, mas eu vou falar um pouco na frente sobre elas, deixa eu passando isso aqui. E a estrutura do trabalho, né, que a gente vai, então, estruturar o trabalho em capítulos próprios para cada um dos 4 componentes do saneamento, respondendo essas 3 perguntas-chave. Então, nós vamos ter o capítulo inicial, que vocês vão fazer uma apresentação, né, falar qual que é o propósito do projeto, qual que é a edificação que está sendo proposta, né? Na sequência, trazer uma informação assim, de onde está situado aquela edificação, né? Algumas informações básicas da edificação, uma área dela, área construída, né? Qual cidade que ela está, sabe? Então, uma caracterização básica de onde ela está situada. E aí, então, entra os capítulos técnicos que está falando aqui. Então, o primeiro capítulo vai ser o de drenagem pluvial. Aí, a gente vai fazer essas 3 perguntas que estão ali para ele, essas perguntas-chave, para, então, estruturar essa solução sua. Mas eu vou explicar ela. Tá? Aí, depois entra o próximo capítulo, que vai ser o capítulo de... tem uma lógica nisso. Então, na aula de drenagem, eu vou explicar para vocês. A gente começa com a drenagem, passa para a água de abastecimento, depois vai para a água residual, depois para o resíduo. Tem uma lógica técnica, né, para poder trabalhar dessa forma, tá? Pensar soluções. Eu vou explicar a vocês também sobre isso. Então, anote aí, o trabalho seu, né, tem que ter essa lógica para aproveitar melhor os elementos. Então, essa parte aqui é uma parte especial da disciplina, que é uma proposta metodológica que a gente criou, né, dessas perguntas-chave para orientar nesse projeto aí de saneamento sustentável na edificação. Então, eu vou explicar um pouquinho essas perguntas aqui, e a cada conteúdo técnico, a gente vai, então, trazendo informações para vocês responderem, para orientar vocês a responderem com base na edificação que vocês vão estar trabalhando, né? Então, aqui, olha, a primeira pergunta: quais são as demandas, necessidades ou oportunidades para tornar mais sustentável a drenagem? A água residuária, né? A água de abastecimento, né? A água potável lá, a água residuária e o resíduo sólido. Tá? Então, o que seriam essas demandas aqui, em termos de necessidade e oportunidade? Então, a primeira coisa é levantar, por exemplo, no caso da drenagem, qual que é a minha necessidade de água de drenagem aqui? O que eu tenho que drenar? Quanto de água que eu gero de drenagem aqui? Aí pensando, por exemplo, no abastecimento de água. Qual que é a minha demanda de água que eu tenho aqui nessa edificação? Eu estou fazendo, por exemplo, para uma unidade básica de saúde. Quantas pessoas trabalham aqui? Para que eu preciso da água aqui dentro? Eu preciso da água para o banheiro, mas eu também preciso da água lá para o atendimento. Essa água do atendimento tem uma qualidade especial ou é uma água só para todos os pontos de água na edificação? E quais são os tipos de uso que eu tenho aqui?
Da mesma forma, o resíduo. Qual o resíduo que eu gero aqui nessa edificação? Resíduo doméstico. Eu estou na escola, eu gero resíduo lá na parte administrativa, gero resíduo lá no refeitório, gero resíduo na sala de aula e tal. Que característica tem esse resíduo? Esse resíduo, qual que é a quantidade que eu gero? Então, nós vamos ter que levantar esses dados, tá? Para cada componente. Então, você vai levantar a demanda. E essa demanda, ela está no sentido de necessidade, né? Eu necessito de água, eu necessito levar, né? Retirar esse esgoto daqui, eu necessito retirar esse resíduo. E tem também pensar do ponto de vista da demanda, da oportunidade, que aí a gente vai levantar, por exemplo, quais são os tipos de usos que eu tenho da água. Na casa eu tenho, por exemplo, uma área para uma horta, por exemplo, ou uma área para tanto realizar a compostagem doméstica, ou mesmo para depois reaproveitar o composto. Né? Então, tem uma oportunidade aqui em relação a isso. Né? Então, nós vamos ver esses elementos, tá? Que vocês, então, vão respondendo aí para cada um dos componentes dentro da edificação. A segunda pergunta estratégica é essa. Quais são os instrumentos, ferramentas, instalações existentes e utilizados para suprir a demanda? Aqui que é um ponto interessante daqueles projetos já estabelecidos, como esse que eu falei das UBSs, né, das Unidades Básicas de Saúde, assim como também para as edificações já existentes, porque aí você já tem as coisas instaladas lá. Então, você vai verificar o que está instalado lá. Tem instalado calha? Não tem instalado calha. Tem uma calha instalada lá. Deixa eu ver se essa calha aqui é possível eu ligar lá um conduto para aproveitar ela. Não, ela não tem saída, não. Então, a gente faz uma análise de todos esses instalações sanitárias que a gente tem para atender essas demandas de água, drenagem, esgoto e resíduo. Tá? Então, a gente faz essa análise do que tem e que situação ela está, né? No sentido, inclusive, se daria para utilizá-la lá junto com um outro equipamento, né? Por exemplo, um equipamento de aproveitamento de água de chuva, né? Por exemplo, aquela questão que eu falei da cobertura, né? Eu não tenho cobertura na minha instalação, na minha edificação, é um telhado direto, né? É um telhado colonial lá, né? Onde não tenho ali uma laje, né? Uma cobertura. Então, fica aí já informado uma limitação que a gente tem da própria edificação, né? Lá não tem uma área externa, por exemplo, pensar, né, num tipo de composteiro onde a gente precisa de uma área maior e tudo mais. Né? Lá tem qual que é o nível de impermeabilização da área, né? Lá está praticamente tudo impermeabilizado. Essa é uma informação importante para a questão da drenagem pluvial, que nós vamos ver. Muitas vezes, essa falta de área permeável no lote vai gerar até mesmo, de forma normativa pelo município, sabe? Uma lei, né, uma determinação do município, com uma forma de compensar aquilo. Você impermeabilizou mais que poderia do seu lote. Você só podia aqui impermeabilizar seu lote com concreto e tal, fazer sua casa 80%, mas você fez isso aí em 90% do seu lote, está ocupado, está impermeabilizado. Então, esses 10% você vai ter que compensar. Então, muitos municípios já têm uma compensação nesse sentido, né? Então, a gente vai analisar isso do ponto de vista da demanda e do que tem instalado, né? Para ver, então, o que a gente vai propor. Então, nós só vamos propor algo depois de avaliar essas duas questões, tá? Às vezes não tem o básico, né? Que é aquela segunda pergunta ali. Então, não tem o básico. Como que eu estou pensando em instalar uma coisa que vai além do básico, né? As soluções nossas, elas vão no sentido de complementarem, muitas vezes, aquilo que já tem de instalação convencional. Não é para suprir a instalação convencional,
A gente vai complementar as instalações convencionais para, então, torná-las, né, a edificação mais sustentável, que é aquela coisa aquela característica, ou função da autonomia, dar autonomia para a sua edificação. Uma coisa é a sua edificação depender única exclusivamente da água da rua, da água da rede. Deu problema na água da rede, parou a rede lá de funcionar, a prefeitura está fazendo manutenção, acabou a água, São Pedro fechou a torneira. Então, a sua autonomia é muito precária, muito reduzida. Agora, se você tem uma outra fonte que pode abastecer sua água, por exemplo, com uma água de chuva, ou usando uma água de reuso, então você tem uma autonomia maior, né, na sua edificação, tá? Então, assim, essa terceira pergunta, muita gente parte direto para ela. Eu entendo que algumas vezes é equivocado partir direto, porque às vezes a gente não tem o pleno conhecimento da realidade, ou mesmo da própria técnica, para poder sugerir ela ali para aquele ambiente. Então, antes da gente sugerir, vamos então analisar o que é a demanda ali, demanda de água que nós temos ali. O que é as instalações que nós temos de água ali? Então, um sistema de aproveitamento de água de chuva ali, ele é interessante, né? Ele é viável do ponto de vista técnico? Então, tem como instalar lá? Do ponto de vista ambiental, ele vai impactar? Lá naquela cidade tem problema com falta de água? Então, do ponto de vista ambiental, é uma necessidade? É um lugar onde que chove pouco, e utilizar fontes alternativas seria uma estratégia importante? É uma questão positiva do ponto de vista social. A gente não tem rede de abastecimento de água lá naquela edificação. Então, essas técnicas, gente, não é só para usar dentro da cidade, não, é para usar, inclusive, na periferia, do ponto de vista de reduzir essas demandas também, ou de suprir, melhor dizendo, as demandas que a gente tem com a falta de infraestrutura, né? Então, com a falta de infraestrutura, para levar uma rede de água lá vai ficar caro, né? E eu não tenho esse recurso, mas você não vai trazer nenhuma solução, né? Tá? Então, essas três perguntas aqui são as perguntas estratégicas que a gente então vai fazer para cada pilar do saneamento, tá? Aqui é a estrutura do projeto, né, que precisa ter no projeto, já fui falando. A gente vai chegar aqui até o nível da representação gráfica, né? Lembrando que o diagrama não está considerado aqui, o diagrama está dentro do relatório, do memorial descritivo, tá bom? É uma figura sua, né, ilustrativa de todas as técnicas que você vai fazer. A representação gráfica que está falando aqui é da planta baixa, locando, né, todos os equipamentos ou soluções que você vai utilizar, na dimensão real deles. Aí que entra uma necessidade de a gente fazer umas continhas, né? Então, eu vou aproveitar a água de chuva. Qual que é o tamanho do reservatório que eu vou colocar lá? Então, você vai ter que fazer uma continha para saber o volume, né? Vou fazer compostagem doméstica lá, vou separar o resíduo. Vou fazer o reuso de água servida. Qual que é a demanda do tanque que eu preciso? Qual que é o tamanho do tanque? Então, algumas continhas básicas de dimensionamento vocês vão fazer para ter essa noção do espaço a ser utilizado, para, inclusive, né, levar aqui para o desenho essa representação. A gente cobrava isso aqui, que era planilha estimativa de custo e cronograma físico-financeiro, e aí, assim, no momento a gente não está cobrando e tudo mais, né? Mas, se vocês quiserem avançar nesse nível, para fazer uma estimativa de custo, né, de cada uma das soluções, depois o custo total, a gente pode ir orientando vocês nesse sentido, tá bom? Assim como depois estabelecer um cronograma físico-financeiro para poder instalar aquilo lá, instalar as soluções. Então, não é obrigatório, mas para um projeto básico, precisaria desses outros dois itens, tá bom? Porque, assim, esse é o primeiro projeto que vocês vão estar elaborando, né? Assim, a nível de engenharia. E aí, os elementos do projeto são esses quatro aqui. Precisa do memorial descritivo,
precisa das representações gráficas, são elas que vão ser usadas em campo para construir as coisas, né? A turma da construção vai usar isso, se tiver alguma dúvida, vai lá no seu memorial, mas a gente tem que fazer um memorial para depois gerar o desenho, né? Para dar todas as informações para gerar o desenho, e depois a gente tem que ver qual que é o custo que nós vamos ter para isso. Porque a gente não quer empreender isso, não é só desenhar, calcular, pronto, não. A engenharia preocupa com a questão, né, do custo. Qual que é o custo que a gente vai investir ali? E como que a gente vai, então, executar aquilo, que é o cronograma, né? O tempo e o recurso que a gente vai precisar no tempo para poder empreender aquilo, né? Que é o cronograma fixo financeiro. Então, os elementos do projeto base são esses, tá? Aqui em diante, eu quero, assim, inicialmente colocar para vocês, mais como uma sugestão de algumas ferramentas para vocês utilizarem na hora de fazer ali a análise de algumas soluções técnicas e também ajudar aí na definição delas também, né? Então, assim, a gente traz aí, né, o método projeto sustentável, que eu já tinha falado aí, que é pensar nessa condição como um todo e tal, né? Mas olha só, essa ideia de projeto sustentável vem muito dessa finalidade aqui também, dessa orientação, melhor dizendo, que é de uma ABNT que traz as orientações básicas para a elaboração de projetos de edificações. Então, o projeto arquitetônico das edificações, sabe? E aí ele pede lá para fazer uma análise do conteúdo, né, em termos de viabilidade. Ele fala desse estudo de viabilidade, né, que tem que ser contemplado para, né, o projeto arquitetônico, que tem que contemplar lá o aspecto técnico, a avaliação ambiental e a análise econômica, né? Então, isso chega quase que na condição de sustentabilidade nossa, que entraria aqui a questão social, né? Então, avaliação ambiental, econômica e social, né? Aqui ele não fala diretamente da social, mas indiretamente ele acaba sendo um propósito do projeto no sentido da edificação, atender a questão do conforto, atender a questão, né, da necessidade ergométrica, vários elementos, né? A edificação tem que ser também boa do ponto de vista de quem vai usar, né? Não é só do ponto de vista ambiental e econômico, não, né? Mas ela traz aqui essa definição desse aspecto técnico, sabe? Que seria essa viabilidade técnica que a gente, então, vai tratar pontualmente de cada solução. Então, de cada solução, nós vamos falar, olha, aqui está uma limitação técnica, por exemplo, do telhado verde, né? Do sistema de aproveitamento de água de chuva. O que eles precisam, né? Para quais condições eles podem ser empreendidos? Qual que é o impacto que ele traz do ponto de vista ambiental? Positivo, né? Tem algum impacto ambiental negativo? Vai usar algum material e tal? E qual que é o custo de investimento disso? E aí, uma ferramenta importante em relação a essa questão do custo de investimento, que eu queria já antecipar aqui com vocês, depois eu vou voltar numa outra ferramenta que pode ajudar, mas é isso aqui, ó. Essa análise econômica, ela é muito importante para esse tipo de projeto, que é o seguinte, a gente vai trazer algo além para a edificação funcionar, né? Então, para justificar isso, tem que ter um ponto de vista econômico também na balança, como a gente já foi falando, né? Por ser essa estratégia utilizada, né? Essa abordagem utilizada da sustentabilidade. Então, do ponto de vista econômico, como que a gente vai sustentar isso? A gente vai sustentar no sentido de que, olha, empreendendo essas técnicas, você vai ter o retorno do seu investimento, porque essas técnicas, elas também ajudam a economizar no custo daqueles serviços que você vai melhorar. Então, eu falei do caso da água, né? Da água potável, para a gente usando água de chuva, fazendo uso de águas servidas, a gente reduz a conta de água, porque a gente vai reduzir o consumo de água potável, porque a gente vai estar usando de outras fontes. Então, essa economia, né, que vai trazer em função dessas outras soluções, ela então vai abater, vamos dizer assim,
nesse custo do investimento. E aí a técnica que a gente usa para mostrar isso, que é o estudo, né, de tempo de retorno, o retorno de investimento, que a gente pode fazer de duas formas, dois cálculos aqui. Aí eu vou... Então, tá aí a atividade dessa aula, tá? Vocês colocarem na planilha o que está aqui no slide, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Mas não vai ter problema nenhum, que vocês vão compreender aqui tranquilo. Qualquer dúvida, vocês me apresentam. Então, vocês vão colocar isso numa planilha do Excel. Então, vai ser o primeiro start, inclusive, para a plataforma que vocês vão estar trabalhando no projeto. Então, essa proposta de cálculo aqui, vocês vão usar inicialmente esse exemplo que eu vou estar dando aqui, e depois vocês vão alimentar com as soluções que vocês forem utilizar, tá? Então, a atividade vai ser essa: fazer o estudo de cálculo de retorno com esses dois métodos aqui, que é, então, para analisar em quanto tempo, né, eu vou pagar aquele investimento em função da economia que eu vou ter, né, pelo serviço que vai ser otimizado, tá bom? Então, olha lá, o primeiro método de avaliar tempo de retorno, esse aqui é muito simples. Muito simples, né? Então, ele traz de uma forma muito expedita aqui, não traz ele com uma certa precisão, então ele tem uma precisão, assim, vamos dizer, menor do que o outro método. Mas, inicialmente, pode utilizar sem medo, porque ele vai dar uma estimativa muito próxima do tempo de retorno. Depois vocês vão comparar um método com o outro. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Esse é o cálculo de retorno, né, de investimento das instalações. Então, é o cálculo do método 1, é um cálculo simples, que vai desconsiderar esses dois quesitos aqui, que é as variantes de custo de tarifa e a aplicação financeira. Então, veja bem, o outro método vai introduzir isso no cálculo, que é a variação do custo de tarifa. Então, por exemplo, um investimento, às vezes ele vai ter um tempo ali de retorno que vai passar de 1 ano, e geralmente a tarifa, por exemplo, de água, de esgoto, ela muda de ano para ano, ela vai ter um reajuste anual. E aí esse cálculo, que mais simples, não considera isso, esses reajustes anuais, tá? Então isso impacta. Então, se ficar mais caro, né, então se eu estou economizando, eu estou ganhando mais no ano que vem, né? Se hoje eu gasto R$100, eu economizo 50, o ano que vem aquele mesmo gasto seria 150 e eu consigo reduzir metade, né? Então seria R$75. Então, estou economizando mais 25. E a outra questão, por um outro ponto de vista, né, é que esse cálculo aqui não analisa, o outro analisa, é a aplicação financeira. Ora, e se eu pegar esse dinheiro e não investir nisso que você está me falando aqui, que é o aproveitamento de água de chuva, e colocar lá na poupança? Ou colocar na bolsa? Né? Então, a gente faz então, essa ponderação também, né? Meramente do ponto de vista econômico, né? Então, não está pensando na questão ambiental e social aqui, mas é uma análise econômica, de fato. Né? Então, esse cálculo aqui é muito simples, que não considera essas duas variantes aí que eu falei agora, né? E aí ele vai trazer lá, através dessa equação aqui, né, o retorno, né, do investimento em tempo, né? Aí pode ser calculado em meses, dias ou ano, em função do que a gente entrar, né? E aí a gente entra aqui, olha, com essa variável C aqui, que é o custo total de implantação e manutenção. Então, por exemplo, olha, fizemos lá aquela estimativa de custo para instalar lá a composteira, o sistema de aproveitamento de água de chuva. Então, ficou R$5.000. Então, é o custo total de implantação. Aí a gente, então, tem essas outras duas variáveis aqui, a CI, que seria o custo do insumo, né, da tarifa mensal. Então, assim, ó, qual que é o custo que eu tenho do insumo, ou que é essa tarifa mensal? Então, por exemplo, esse investimento que eu estou fazendo vai incidir no quê? Vai incidir no custo da água, né, da água potável. Qual que é o custo que eu tenho da água potável no mês hoje? Né, da tarifa. A tarifa aqui está R$6 por metro cúbico. Né? Então, esse é o custo que eu tenho, né, pelo uso do insumo.
E o que, né? Então vai ser um produto aqui dessa tarifa pelo, né, essa quantidade do insumo economizado, que é o quê? Então, quanto que eu posso economizar com o aproveitamento de água de chuva desse insumo ou dessa água potável? Eu vou economizar aqui, estou estimando que seja 30%. Então, nós vamos ver como que a gente vai estabelecer isso, né? Em função dos tipos de uso que a gente vai ter na edificação. 30%? Então, quanto que eu uso no mês? Eu uso 100 metros cúbicos. Então 30 metros cúbicos que eu vou estar economizando. 30 vezes 6, né? Eu tenho aí R$180 aí de economia por mês. Então, eu calculo, né, quanto tempo, né, eu vou atingir com essa economia aquele investimento. É basicamente isso, essa equação, né? Muito simples, então ela vai te dar, mas ela desconsidera ali aqueles outros dois elementos. E esse custo total, aqui, deverão ser computados todos os gastos com manutenção previstas, né, incluindo mão de obra, troca de equipamentos, ao término de vida útil e peças de reposição. Então, para aquele período ali nosso, né, que é o período de uso do equipamento, a gente tenta considerar isso tudo, né, porque aí, né, é o custo total, não é só o investimento, né, inicial da implantação, mas também a sua manutenção ao longo do tempo. Mas esse tipo de equipamento, a manutenção deles é muito baixa, né, e o tempo, né, de duração desses materiais aí é muito, né, muito viável, vamos dizer assim, nesses que a gente vai estar trabalhando aqui. E o outro método, só para a gente apresentar aqui, né, e vou deixar os dois exemplos aqui no slide para vocês, então, levarem para a planilha, né, para exercitarem com esses dois métodos. Ele, então, vai trazer uma variante, né, primeira variante que vai inserir na equação, que vai ser considerar lá o provável rendimento líquido que o valor investido na instalação teria caso o montante fosse aplicado no sistema financeiro. Então, vamos supor, a pessoa tem o dinheiro. Então, se eu não usar o dinheiro para isso e for aplicar aí, né, quanto que meu dinheiro iria, né, render, né? Então, essa variante vai funcionar como um redutor no valor do retorno do investimento, é lógico, né? Há uma tendência real de que o preço dos insumos água e energia subam progressivamente ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe que anualmente tem um reajuste das tarifas, né, de água e energia, que, né, basicamente vai ser elas que a gente vai trabalhando aqui. E a segunda variante que vai entrar na equação vai ser, né, considerar, então, a diferença entre o aumento real da tarifa e a inflação do ano anterior. Então, essa análise aí, né, desses juros que a gente teve durante esse período aí, que vai atuar, então, como fator de aumento do valor do retorno do investimento. Então, assim, tem o primeiro exemplo que está aqui, tá? Está aqui o exemplo que vocês vão simular aí para um sistema de aproveitamento de água de chuva. Estou colocando aqui os valores aqui do volume de água captado, né? O custo total do investimento de implantação, e aí qual seria o tempo de retorno nosso, né? Tendo aí um valor da tarifa, por exemplo, nesse caso aqui, considerando água e esgoto de 12,71 metros cúbicos, seria o que eu iria economizar, tá? Na própria slide tem o resultado, mas eu quero que vocês joguem isso na planilha, tá bom? E me apresentem isso na planilha. A gente vai ter, então, aqui o exemplo com o método 2, onde vocês vão estar usando lá as taxas de variação, tá? Todas as informações aí para, então, aplicar na equação, tá? E aí vocês vão ter lá estão usando um método e o outro, só para mostrar o resultado final aqui, ó, enquanto, né, no método simplificado, que não considera aquelas duas taxas, aquelas duas variantes lá, né, estaria aí uma estimativa de 2 anos e 2,4 anos, né, que vai dar aí 2 anos e 0,4 anos, daria aí mais ou menos em torno de 5 meses, né? De 4 a 5 meses. Então, 2 anos e 5 meses, né? Aqui está 29 meses. Isso aí, 2 anos e 5 meses, né?
E a outra vai, então, aqui, olha, o resultado da outra vai ser um pouquinho maior. Ó, 3 anos, 3,4 anos, né? Então, já somou aí mais um ano, 40 meses. Então, esse fica um cálculo mais preciso. Deixa eu ver se... isso. Desculpa, esse outro aqui, ó, que é o de 36 meses. Então, já vai dar uma diferença, né, de 2,4 para de 29 meses para 36 meses, de 7 meses. Então, foi bem mais preciso. Mas pega aqui essas informações, joga na planilha, tá? Qualquer coisa, na próxima aula, aí eu quero que vocês me apresentem a planilha, e aí a gente, né, vai ter mais tempo e tal, e trabalha isso, tá bom? Por hoje é isso, gente. Eu vou disponibilizar esse slide lá. Vocês querem falar alguma coisa? Dúvidas? Não, por enquanto, tudo certo. Depois só conferir, Paulo, se os projetos estão lá na pasta do Drive. Ah, o dos meninos do semestre sim. passado, bem lembrado. Vamos dar uma olhada aqui. Então, para a gente finalizar isso. Júlia, você está por aí, Júlia? Tô sim. Esse cálculo do tempo de retorno, você já tinha ouvido falar? Deu para entender mais ou menos o que ele é? Deu sim. Então, a gente vai verificar, né, em quanto tempo a gente vai ter o retorno daquele investimento, né, que é da implantação e manutenção, em função da economia, tá? Os gatos estão invadindo aqui de novo, gente. Eles estão pedindo para ser adotado. 2 filhotinhos, tá? Tem que adotar eles. Eu acho que alguém que trouxe eles aqui para a porta de casa, viu? Você tem cachorro? Não, aqui a gente está sem. Não vai dar briga, pode adotar. Não tem problema, não. Eles vão ficar muito felizes, certeza. Né? É fácil não, pô. Diga. Tem que adotar. Júlio? Eu tenho 2 adotadas aqui. O quê? Cachorro ou gato? Gato. Eu gosto de gatinho também. Eu adotei uma que ia lá em casa todo dia à noite, estava vindo aqui à noite e tal. E aí, aqui, olha, eu vou colocar, só tá o dos meninos da 2018-2, né? Eu vou colocar o da turma aqui, o último agora, tá bom? Dos projetos, estou vendo aqui. Esse material que tem aqui, inclusive de aulas, que está lá, né, dentro dessa pasta aqui do Drive, planejamento, eu não compartilhei com vocês aqui, deixa eu compartilhar essa página aqui. Peraí, aqui ver. Tá aparecendo a pasta aí, tá? Deixa eu ver. Tá aparecendo? Uhum. Então, aí, essas pastinhas aqui, ó, então, nossa, ó, elementos de projeto de viabilidade. Dá uma olhada aqui em alguns materiais que tem aqui sobre compreender um pouco mais sobre esse estudo de viabilidade, porque esse projeto nosso de estudo de sustentabilidade parte por essa questão, tá? Aqui, olha, exemplos de projeto de edificações públicas. Então, aqui, ó, que eu tinha falado para você, das UBSs, ó. Então, pode fazer um estudo em cima dessas UBS. Tinha a UBS 1, 2, né? O projeto que a menina fez, tá? Aí tem que rastrear ele aqui, ó. Aí tá nessa pasta aqui, ó, planejamento e aulas. Mas, se vocês quiserem também, pode pegar um daqueles projetos. Mas eu sugiro ir lá no site para conferir se eles alteraram alguma coisa. Tem esses projetos disponibilizados, sabe? Aqui, ó, projeto de melhorias. Então, tá aí, né? Deixa eu ver onde que está lá. Da outra turma, todos eles foram ótimos projetos. Agora, o que eu tive pensando também, Ana Luísa, é o seguinte, aquela moça que estava procurando um projeto lá né, de extensão para fazer lá da pousada dela, talvez poderia apresentar para ela essa proposta. Podemos, é uma possibilidade. Eu acho que a grande questão, não sei, né? Porque ano passado, quando a gente conversou com ela não tinha os dados lá do hotel, do imóvel da casa dela, que seria a planta, né, basicamente.
Ah, Então, a sim. gente teria que construir tudo isso e lá fazer as medições. Daí também que a gente não conseguiu evoluir muito, sabe? Entendi. Porque Então não todas as tinha informações nenhuma plantazinha lá? nada. Que Tá bom? Sim. Vou pôr o diagrama lá também, que aí pode ajudar vocês também nessa referência. Você pensou, Júlia, onde que você vai querer trabalhar o projeto? Acho que aqui na minha casa é mais fácil, né? Então, o pessoal, né, costuma fazer para a própria casa, porque ali tem. E as casas, residências, representam de fato a maior parte das edificações, né, da cidade. Então, acaba sendo uma visão importante também, sabe? Do problema, né? Além de você poder estar, né, contribuindo aí com a sua família em termos da otimização desses recursos. Para implantar seu projeto. Isso. Vai dar super certo. Não, aí você vende o projeto para os tios, para todo mundo. Ó, fiz aqui em casa, né? Agora, né? Vamos replicar Ou então isso. faz todo mundo juntar e fazer na sua casa. Vai dar certo. E vocês vendem o projeto para outros ambientes. Tá bom, gente? Tá aí o material, tá? E aí aguardo na quinta-feira. Terça-feira eu vou disponibilizar para vocês o material da drenagem já. E quinta a gente encontra para falar de drenagem, mas antes eu quero que vocês me apresentem essa planilha, tá bom? Do estudo de retorno, que eu vou pôr lá no Moodle, e também me apresentar aí as edificações que vocês estão querendo trabalhar. Tá, ô Paulo, você vai criar tipo, como chama? Aquelas pastas no Moodle que a gente envia, responde, coloca lá a planilha e tudo mais? Então, Tipo, uma atividade lá, né? Seria um fórum. Ou é mandar por e-mail? Então, se eu não abrir lá, o que acontece? Não preocupa em me mandar isso antes, não. Me apresenta aqui quinta-feira que vem. Aí eu quero fazer uma revisão com vocês da planilha, se tiver alguma dúvida e tal. E aí já faço umas orientações. Vocês vão trabalhar basicamente com a planilha do Excel para fazer as continhas. E o Word para ir montando o relatório. Aí, o relatório já bem desenvolvido, por exemplo, trabalhou lá o conteúdo da drenagem, né? Então, no sentido de fazer as continhas e de escrever no Word. Aí vocês vão, então, passar para uma outra plataforma que é para desenhar. Então, vocês vão desenhar onde? No AutoCAD, no outro... Então, basicamente, 3 plataformas que vocês vão trabalhar o projeto. Lá no Excel, então, vocês vão abrir ela, então, no Word e numa plataforma de desenho. Tá? Então, não preocupe em mandar, não. Me apresenta aqui quinta-feira e aí a gente define como vocês vão mandar isso. Agora, não esquece de me mandar o diagrama no início da semana que vem, não, tá? Não fica agarrando muito com isso, não. Vocês têm a atividade do diagrama e tem a atividade da planilha para quinta. Da planilha para quinta e do diagrama para terça, tá né? marcando dia 16, né? Tá lá, o diagrama tá lá lançado, mas da planilha é quinta-feira, né? Ô, gente, tudo de bom para vocês, tá? Falou, professor. Depois toma conta aí. Até semana que vem. Abraço. Tchau.